Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à série de lives Virei Gerente e agora os desafios ocultos que ninguém te conta. Eu sou a Érica Guerra e eu ajudo os gerentes a saírem da insegurança para se consolidarem como líderes preparados e respeitados. Esse aqui é o episódio de número 34 e o tema é o erro invisível que destrói a sua reputação como gerente. E esse erro invisível que destrói a reputação gerencial, ele acontece sem que você perceba, e é isso que eu vou trazer aqui para você não deixar com que a sua reputação seja jogada ladeira abaixo, seja jogada fora no seu dia a dia, porque você vai aprender a como não fazer isso e não vai mais cometer esse erro. E esse é o meu compromisso aqui com você. Por isso que eu criei essa série de lives, para te ajudar a não cair em erros comuns que a maioria cai quando assume uma posição gerencial ou ainda já está na posição há muito tempo e fica cometendo esses erros porque não tiveram orientação, não tiveram acompanhamento e direcionamento para o seu desenvolvimento. Então, esse é o meu compromisso com você aqui. Essa série de lives, ela já está no episódio 34. Aliás, não é 34, não, é 35. É 35. Então, já tem 34 episódios para trás e com muito conteúdo, com muita informação para você aprender e colocar no seu dia a dia. E aqui é um conteúdo que não é um conteúdo teórico. Se você conhece de liderança, já estudou liderança, já estudou administração, que é o meu caso, você vai ver que tem muita teoria por trás. Mas o meu compromisso aqui com você não é trazer teoria, é trazer a prática, é trazer essa transformação que você precisa fazer no seu dia a dia gerencial e que muitas vezes está tão complicado na teoria que você não entende. Mas não é uma deficiência sua, é porque é difícil mesmo de entender e colocar em prática. Ir para uma escola, aprender liderança, você sai cheio de ferramentas, você sai cheio de informações, cheio de frameworks, que chama framework, aqueles desenhos e direcionamento, estrutura, modelos. Mas na hora de colocar em prática, na hora de realmente viver o que você precisa, para te ajudar a tomar decisões melhores, a lidar melhor com a sua equipe, a ter realmente resultados que são visíveis e que te colocam num lugar de reconhecimento e de respeito, não serve para nada, porque você não sabe colocar isso em prática. Então, o meu compromisso aqui com você é realmente de trazer conteúdo vivencial que eu vivi, que pessoas que eu mentorei viveram, que já colocaram em prática e fizeram essa transformação no dia a dia deles como líderes, como gerentes, e isso sim é o que faz a diferença no seu desenvolvimento e no seu crescimento, e é esse o meu compromisso aqui com você. Só para reforçar, essa live de hoje está sendo transmitida pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Instagram. Então, de onde você estiver assistindo, aproveita, já dá um like nesse vídeo e compartilha com outras pessoas também que você sabe que vão se beneficiar de um conteúdo gratuito, cheio de informação e de aplicabilidade. Essa que é a questão. Então, não é só aprender, é aplicar. Então, essa aplicabilidade faz diferença no desenvolvimento de qualquer profissional em posição de liderança. Tudo bem? As lives acontecem todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã. E hoje eu vou trabalhar com vocês esse tema que destrói a reputação. E eu quero saber se está tudo bem aqui com o vídeo, com o áudio. Bom dia, Dani. Bom dia, Gilmar. Me digam aqui se está tudo certo. Quero saber quem vai participar aqui comigo hoje. Bom dia, Zete, pelo Instagram. Muito bom. Então, olha só. Você já se perguntou por que às vezes a sua equipe parece não te levar tão a sério quanto deveria? Aquele momento que você fala, que você orienta, que você cobra, que você pede, quase que pede pelo amor de Deus, por favor, para fazer alguma coisa, mas parece que entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Isso já aconteceu com você alguma vez? Me conta aqui, coloca aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, de você falar, repetir, pedir, mas parece que, né, não tem problema de ouvido, não faz o que você pede.
Isso tem a ver com esse erro que acontece com muitos gerentes e que nem é percebido, nem se percebe que está cometendo. O efeito disso é essa falta de prestar atenção ou atender os seus pedidos, atender o que você pede. E isso é muito grave no longo prazo, porque à medida que o tempo vai passando e esse comportamento vai se repetindo, isso vai perdendo, vai fazendo com que a sua credibilidade ela seja perdida, vai fazendo com que a sua reputação como gerente vai caindo por água abaixo, vai despencando, e você não sabe ao certo o que aconteceu, você não sabe ao certo por que isso está acontecendo, e você não sabe ao certo também como reverter. E reverter é muito mais difícil do que começar da forma certa, do que começar fazendo e agindo da forma como tem que ser, que vai manter a sua reputação e a sua credibilidade como deve ser, como gerente, né? Onde as pessoas da sua equipe olham para você e respeitam você como gestor da área, te respeitam como o gerente da área, te respeitam como profissional da área que está ali para direcionar o time para ter os resultados que precisam ter na área, né? Bom dia, Zete. A Zete falou aqui pelo LinkedIn. Bom dia. Então, você, como gerente, pode ter até boa intenção e querer que tudo dê certo. Mas se você cai nesse erro, a equipe passa a olhar para você como alguém que sabe ou que talvez nem sabe o que está fazendo, mas que a equipe entende que não faz sentido o que você está falando, que entende que se fizer não vai adiantar em nada e deixa isso passar. E do que eu estou falando? Eu estou falando de tolerar comportamentos ou desempenho abaixo da expectativa, abaixo do esperado. Sabe quando alguém não entrega o que você pede e você, deixa, vou deixar para lá. Ou quando alguém da equipe comete o mesmo erro várias vezes, você prefere não confrontar para evitar conflitos? Não, já desisti. Não vou mais falar, já falei várias vezes, essa pessoa continua fazendo do mesmo jeito. Só para não quero me desgastar com essa pessoa, já cansei, já não quero mais ficar conversando, falando sobre a mesma coisa. Isso passa uma mensagem silenciosa, mas não é só para a pessoa que está cometendo o erro, porque se fosse, tudo bem. A pessoa está cometendo o erro, você já não está gostando do trabalho dela, você já acha que não faz sentido ficar ali falando, e você deixa para lá. O problema é que as outras pessoas que até performam bem e que até contribuem, te respeitam e te veem como gerente, né, respeitado, começam a perceber aquele comportamento, acham que o seu padrão, vou falar que acham, não, entende que o seu padrão é mais ou menos aquele, é aceitável. Se essa pessoa fica pisando na bola e você aceita, não fala nada, isso começa a puxar o desempenho das outras pessoas que têm um bom desempenho. E daí a pouco você não tem um problema, você tem vários problemas posicionados dentro da sua equipe. E aí a sua reputação cai. Porque lidar com um problema é muito mais simples. Lidar com vários problemas, ou a equipe inteira dando problema, é muito mais complexo. E no primeiro momento, você fica achando que o problema é a equipe, são as pessoas. Nossa, minha equipe, ninguém é comprometido. Minha equipe, ninguém assume a responsabilidade. Na minha equipe tá difícil, viu? Não consigo ninguém que se compromete com o que a gente precisa para entregar resultados. Mas, na verdade, esse problema começou quando alguém do seu time não teve o desempenho que você esperava e você deixou. E você deixou passar. E conviver com isso começa a ser imperceptível no primeiro momento, no curto prazo, mas no longo prazo vira um problema gigante para você resolver. E se você não soube resolver quando era uma pessoa ou duas pessoas, agora, quando alastrou para a equipe como um todo, é muito mais difícil de resolver. É muito mais difícil de reverter essa situação. O Gilmar colocou aqui, depende do problema.
Fala mais, Gilmar, para eu entender. Qual o problema mais específico que gera esse tipo de problema para o time, que alastra para o time? Agora, olha só, os líderes que mais crescem não são os que acertam tudo o tempo inteiro. Às vezes a gente tem essa ansiedade de falar assim, não, eu vou acertar em tudo o tempo todo. Não é isso. Na verdade, o tempo inteiro você está observando e avaliando como agir, agindo e vivenciando as situações. A diferença é que quando você tem um hábito que é vencedor e que te coloca num outro nível, você entende a atuação que você precisa ter. Então, olha só, quando você consegue transformar um erro como esse, de não chamar atenção, em um hábito que faz você elevar a sua reputação e a sua autoridade dentro do time, você vai conseguir enfrentar todas as situações com clareza e coragem. Não deixar para depois, não deixar, eu não vou falar. Precisa ter clareza, precisa abordar, precisa conversar, precisa resolver e é o quanto antes. E aí, com isso, você vai conversar com a pessoa, pontuar o que precisa ser melhorado e o que você não espera e que está acontecendo assim que as coisas acontecem. Então, isso é feedback na hora certa. E o que muitas vezes faz com que gerentes errem feio é ficar esperando o feedback, e na verdade o feedback é o quê? Ter conversas com as pessoas sobre o desempenho delas, sobre o que você espera, se elas estão atendendo ou não estão atendendo. E essas conversas sendo regulares, isso vai acontecer de uma forma fluida. O que não pode acontecer, que eu ia mencionar, é o gerente ficar esperando que a empresa define quais são as datas do feedback. Tem um feedback estruturado. Uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, ou uma vez por ano, você vai ter um momento de feedback com o seu time. Quando o líder, quando o gerente fica esperando essas datas de feedback para falar onde que ele não se sentiu atendido na necessidade dele, ou qual era a expectativa dele e que não foi atendida, não tem mais como resgatar, porque o feedback, essas conversas, elas precisam acontecer na hora certa, no momento certo. E qual é o momento certo? Na hora que acontece. E tem situações que não dá para você conversar na hora que acontece, porque os ânimos estão aflorados, porque o ambiente não está favorável, mas assim que for possível, tenha as conversas, converse sobre o que está acontecendo, deixa claro, pontua, para que você tenha realmente essa construção de reputação dia após dia, e uma pessoa com mau desempenho não puxa o desempenho da sua equipe como um todo. Aqui, ó, o Gilmar colocou aqui. Se um problema depende, se é um problema, depende, pois ser um gatilho para demais ou pode ser um sério problema. Eu quero dizer que às vezes você ter 2 ou mais é menos grave em relação a um problema. Ter uma pessoa que te dá problema, 2 pessoas, é menos grave. Mas quando alastra para a equipe como um todo, e quando você comete esse erro de não puxar essa pessoa que está com um mau desempenho ou está com um comportamento que você não espera dela, se você não pontua, não fala assim que acontece, você perde a sua equipe como um todo no longo prazo. E isso puxa a sua reputação para baixo. E isso te faz não ter reputação com seu time. Tipo, você estagna, você não cresce, você não consegue fazer sua equipe dar resultados, consequentemente, você não tem resultados e você vai ser dispensável para a empresa. E este é o problema, né? E aí, olha só, isso tem a ver com você mostrar padrões do que é aceitável e do que não é aceitável. Mostra quais são esses padrões. O que é aceitável aqui? O que eu espero de você? Qual comportamento eu espero que você tenha? Isso precisa estar claro. Isso precisa ser verbalizado.
conversado, mostrado. E quando não acontece, imediatamente, e aí pensa, né? O imediatamente que eu estou dizendo aqui, tem situações que você vai precisar esperar um dia, dois, dependendo da situação, para chamar a pessoa para conversar. Mas é imediatamente no momento que você puder, que tiver possibilidade. Não deixa passar tempo. É naquela hora. E aí, por mais que você ache que a sua questão é com uma pessoa especificamente, não foi só com essa pessoa, a equipe inteira está te ouvindo, está te vendo e está parametrizando a sua atitude em relação a esse mau comportamento com o comportamento que a equipe vai ter. Então, por mais que você ache que a questão é com uma pessoa que você precisa fazer a correção, e é só uma pessoa, né? Tá todo mundo te observando. Todo mundo te observando e vendo, deixa eu ver, o que ele vai fazer agora? O que ela vai fazer agora? E quanto mais ações consistentes você tem, mostrando o que é aceitável, o que não é aceitável, melhor você estrutura seu time e mais reputação você consegue ter junto com a sua equipe. Porque as pessoas entendem. E entendem que você não vai deixar a situação para lá, que você vai agir na hora que precisa. É igual bola, né? A bola subiu, você tem que bater na bola, não pode deixar a bola quicando. Se você deixa a bola quicando, você perde a oportunidade de agir na hora certa. Levantou a bola, quica na bola, bate a bola, não deixa a bola quicando, né? E aí, as pessoas vão ter a visão de você de que você é um líder, é um gerente que guia, desenvolve e cobra. A cobrança, ela faz parte do seu papel de liderança, faz parte da sua posição gerencial. Mas não é aquela cobrança vazia, né? Vou ficar cobrando, lembrando. Não, é aquela cobrança do que você já combinou, do que você já estipulou como padrão que você quer na equipe. E aí, quando isso acontece, quando você dá clareza, quando você dá direcionamento e as pessoas entendem o que você espera delas e você pontua cada vez que esse comportamento não está de acordo com o que você espera, você é respeitado. Você é respeitada. Você tem credibilidade. E a equipe vai enxergar você com esse olhar de credibilidade e respeito. Isso faz a sua reputação como gerente ser elevada. Isso faz a sua reputação dentro da empresa ser elevada, porque você vai ter um time que engaja naquilo que você precisa, que tem motivação para o trabalho, que faz o que precisa, um time comprometido e que entrega resultados. Com isso, a equipe vai entregar resultados e você vai entregar resultados. E isso vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento. Então, é essa questão de conversar, de ter clareza, de direcionar, que faz você construir essa reputação e direcionar o seu desenvolvimento e o seu crescimento, mas não só o seu, mas também da equipe como um todo, né? Às vezes, deixar para lá é uma tendência que nós temos de uma forma muito natural. Tipo, eu não quero me desgastar com essa pessoa. Eu não quero conversar com essa pessoa. Eu já fiz uma live aqui que eu trouxe um tema de que tem gestores que às vezes até manda recado. Pega alguém do time e fala com a pessoa assim, aqui, conversa para mim com o fulano, fala com ele que eu não gostei do que ele fez. E que não é para ele fazer isso de novo. Pega outra pessoa da equipe. Isso não é história não, gente, é verdade. Isso aconteceu e acontece de verdade, tá? Aí a pessoa da equipe olha para o líder, para o dono da empresa que está pedindo isso e fala assim, nossa, mas você vai me colocar nesse tipo de situação mesmo? Você vai me fazer ir lá e falar com o meu colega, com a minha colega, que o que ela fez não te agradou? Só que a pessoa que está recebendo esse pedido, ela não quer ficar maus lençóis com o dono, com o gestor, com o gerente. Aí o que ela faz? Ou o que ela fez? Contando aqui o caso que aconteceu. O que ela fez? Foi lá, muito desconfortável,
e falou com a pessoa: ó, o chefe falou aqui que você fez não deve repetir, que ele não gostou do que você fez. O que causou aqui? Quem recebeu o pedido ficou super desconfortável e entendeu qual é o padrão do gerente. Quando essa pessoa fizer alguma coisa ou cometer algum erro, essa pessoa já sabe que o líder ou que o gerente não vai falar com ele diretamente, que vai pedir alguém para ir lá falar com ele. Isso é péssimo para confiança e credibilidade. A pessoa que recebeu o recado ficou super chateada porque entendia que o gerente que estava insatisfeito deveria ter chamado para conversar, para esclarecer. Tinham questões que não estavam tão claras assim para o gerente e que era importante a pessoa falar, e ela não se sentiu na liberdade de chamar o gerente para conversar sobre o ocorrido porque se sentiu coagida. E, diante disso, a equipe inteira vendo o que estava acontecendo e já criando dentro de si esse desconforto, pensando que quando acontecesse com eles, era assim que seria tratado. É nesse momento que a pessoa decide que não quer mais continuar na empresa. Ela pode até não sair imediatamente, mas ela decide que ela não quer permanecer nesse ambiente. Porque, na verdade, o que todas as pessoas querem é ter esse ambiente de respeito, credibilidade, confiança. É isso que as pessoas querem no final das contas. Se sentirem valorizadas e respeitadas. E quando acontece um fato como esse, que eu acabei de relatar e que aconteceu, a pessoa sente que ela, né, não tem esse respeito e essa credibilidade. Por mais que ela entenda que ela pode ter errado em algum momento, ela entende que a forma como o gestor lidou com a questão não foi respeitosa. Ela não gritou, né, essa pessoa, né, o gerente, não gritou, não xingou, não falou palavrão. E aí, como assim, né? Foi desrespeitado? Pela forma que lidou com a situação. Por ter chamado uma pessoa e pedido para ir lá conversar. E esse é um papel essencial. Esse é um papel essencial de quem está em posição gerencial. De conversar, de dar clareza, direcionamento, explicar o que espera, pontuar o que não está de acordo com o que espera, entender os dois lados diante de um problema ou diante de um erro. Isso demonstra respeito. E isso cria confiança e credibilidade. E isso faz com que a sua reputação como gerente seja construída e consolidada. O Gilmar trouxe aqui, ó. E isso em todos os níveis da empresa, viu? Todos os níveis, Gilmar. Sabe por quê? E muito obrigada aqui pela sua contribuição, viu? Todos os níveis, porque ter esse tipo de comportamento, são habilidades que são desenvolvidas e que às vezes passam despercebido na formação gerencial. A teoria fala um monte de coisas, mas a prática é o que te leva a construir a reputação todos os dias. Se você sabe que o seu posicionamento faz toda a diferença e que tratar as pessoas da forma como elas precisam ser tratadas para você direcionar para o que você precisa, isso vira o jogo e passa despercebido em todos os níveis da organização. Agora eu te falo, o gerente, diretor, presidente, dono de empresa, coordenador, supervisor, que entende isso aqui que eu estou te falando e que desenvolve essa habilidade, constrói uma reputação que não tem como destruir, não tem como acabar. É uma reputação que você vai só elevando ao longo do tempo. Não é complexo, é simples. A questão é desenvolver a habilidade. E desenvolver a habilidade é colocar em prática todos os dias, né? A
A Tânia colocou que aí fica dando indiretas, né? Aí o líder fica dando indiretas e acha que resolve, o pior de tudo. Uma laranja podre compromete o cesto inteiro. É responsabilidade do líder proteger a saúde do time e direcionar também, né, Tânia, para o que realmente é importante. E é isso aí. Então, se você quer ter reputação como gerente, não comete esse erro. Agora você já sabe que erro é esse e como você não vai cometer esse erro e vai construir a sua reputação dia após dia na sua atuação como gerente, né? Me diz aqui nos comentários, escreve aqui para mim o que você vai levar da live de hoje. O que você já consegue colocar em prática hoje mesmo da nossa live aqui que você aprendeu? Coloca aqui nos comentários para mim. Enquanto isso, eu vou só reforçar aqui que essa live é uma live que eu faço todas as terças e quintas às 7:30 da manhã, onde eu trago temas que são direcionados para aplicação, para aplicabilidade. São ações que eu direciono aqui para você, de um conhecimento aplicado, tá? Então, se você assumiu posição de gerente, se você está em posição de gerente, se você conhece pessoas que estão em posição de gerente, que estão ainda em desenvolvimento ou que precisam de apoio para se desenvolverem, chama para participar aqui com a gente todas as terças e quintas às 7:30 da manhã. É uma live rápida, nós já estamos caminhando para o fim aqui, em torno de 30 minutinhos por, né, em cada uma das lives. Então é só para você acompanhar em trânsito, está se arrumando, tô chegando no trabalho. Então participa aqui com a gente. E aí todas as terças e quintas às 7:30 da manhã eu estou aqui trazendo mais um tema para a gente conversar a respeito. A ideia é que seja uma conversa, a ideia é que haja troca aqui entre a gente, então fique à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários. Para mim é um prazer imenso. Hoje eu quero agradecer o Gilmar, participou bastante aqui. Muito obrigada pela sua participação, Gilmar. Participa também na terça, na próxima quinta-feira eu vou estar aqui, espero você para participar aqui comigo. Tânia, obrigada pela participação e todo mundo que entrou e que participou aqui, ouviu um pouquinho da live. Eu te vejo na próxima terça-feira. Tudo bem? Deixa aqui para mim o seu comentário do que você achou da live. O Gilmar colocou aqui, ó, muito legal, gostei. E eu também gostei muito de você ter participado. Eu te vejo na terça-feira, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e nos encontramos na próxima terça-feira com mais um tema da série de lives Virei Gerente e agora os desafios ocultos que ninguém te